Mas ontem foi um daqueles dias históricos, hein? Ontem, a ministra Rosa Weber se tornou a terceira mulher presidenta do Supremo Tribunal Federal. Ela assumiu numa posse em que, pela primeira vez desde 1993, o presidente da República não estava presente. Sabia disso? Muitas vezes, o presidente, geralmente é homem, do Supremo Tribunal Federal, assume em período eleitoral e sempre o presidente, ou a presidenta, no caso da Dilma, iam na posse do novo presidente do STF. A única vez que não aconteceu, desde 93, quer dizer, eu tinha 5 anos de idade, a única vez foi ontem, que o Bolsonaro não foi na posse da Rosa Weber. E por quê? Porque eu já tinha avisado aqui, 2 semanas antes, que a Rosa Weber ia pra cima do Bolsonaro, que ela ia dar pancada atrás de pancada no Bolsonaro. Saiu o Luiz Fux, que é um cara que dizia em Brasília que o Bolsonaro era bem intencionado, e aí você imagina o nível de lixo que é o Luiz Fux para dizer, depois de 3 anos e 10 meses dessa desgraça desse governo, com 740 mil mortes por Covid, todos os crimes do Bolsonaro, ele dizer que ele é bem intencionado. E entra a Rosa Weber, ela é no estilo do Alexandre de Moraes. A Rosa Weber não dá entrevista, a Rosa Weber não fica falando com a mídia, ela não vaza praticamente nada para jornalistas, assim como o Alexandre. Ela vai para cima nos autos. E poucas horas antes da Rosa Weber assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, ela já soltou uma bomba atômica contra o Bolsonaro. E por que eu digo bomba atômica? Veja bem, tem bomba que explode e causa um estrago ali, uns metros ao redor de onde explodiu. Tem bomba que é maior, que é um míssil, que explode e causa um estrago grande. Mas tem bomba que é atômica, que o estrago é gigantesco, de proporção inimaginável. É a bomba que soltou a Rosa Weber contra o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro conseguiu articular com a Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras e a Lindora, que são 2 cachorrinhos do Bolsonaro, estão assim com ele, para que a Procuradoria-Geral da República atrasasse as investigações do relatório da CPI da Covid. Vamos lembrar, a CPI da pandemia indiciou o Bolsonaro por 9 crimes. No relatório final, no último momento, o Omar Aziz ganhou um monte de emenda do Bolsolão e tirou o crime de genocídio, mas outros crimes estão ali, assassinato, vários, pandemia, 30 anos de cadeia da pandemia. Os crimes no total dão mais de 100 anos de prisão para o Bolsonaro, caso condenado por todos eles. Ok, uns ou outros são um pouquinho mais difíceis de provar na justiça, mas vários deles estão provados, comprovados, com vídeo, com atitudes oficiais do governo e tudo mais. Ok. A Procuradoria-Geral da República demorou, vamos lembrar, a CPI da Covid acabou em novembro do ano passado. Eles demoraram 7 meses, por aí, 8 meses, para só em julho, mais ou menos, eles pedirem arquivamento de tudo. Ou seja, quem deveria investigar, que é a Procuradoria-Geral da República, pegou uma investigação já mastigadinha, com várias provas, tudo ali, é só você fazer o feijão com arroz. E nem precisa ser um feijão com arroz dos melhores, não. Feijão com arroz daquele xoxo mesmo, já estava pronta a investigação. O tempero ali do feijão com arroz já foi dado pela CPI. Pois bem, não fizeram. Pediram para Rosa Weber arquivar as investigações. A Rosa Weber esperou. Eu não sei se ela calculou, se foi coincidência, se não foi, você comenta aí. Mas, no dia em que ela toma posse como ministra do STF, ela profere a decisão falando que não vou arquivar. Aliás, eu vou mandar a Polícia Federal investigar, porque se a Procuradoria-Geral da República não quer investigar, a Polícia Federal vai investigar. E lembre-se, estamos agora em período eleitoral. O Bolsonaro está para perder, seja no primeiro turno, como diz a pesquisa do IPEC, ou no segundo turno, como dizem algumas outras pesquisas, mas está para perder. Nada indica que o Bolsonaro tem chance de ganhar essa eleição. O que significa que vai ser a Polícia Federal do Lula quem vai investigar o Bolsonaro. O Lula, que passou a ter um discurso nas últimas semanas que eu passei a adorar, que é o discurso que ele começou a ter depois do debate, que inclusive foi o que estancou o crescimento do Bolsonaro. Agora o Lula cresceu na pesquisa. A assessoria do Lula aprendeu o tipo de discurso que o Lula tem que usar, que é o quê? É o discurso atacando o Bolsonaro. O Lula não deve nada à justiça, ele não tem que ignorar o tema corrupção e só se defender. Parte pra cima. Ele começou a partir pra cima, só que tem uma coisa. O candidato que parte para cima do seu adversário, no caso o adversário é o Bolsonaro, que é um criminoso, quando ele assumir, não vai ter essa de, vamos ver se investiga ou não, vai ter que investigar, vai ter que ir para cima. E a Polícia Federal, não mais aparelhada pelo Bolsonaro, eu já falei aqui, tem fila de delegado da Polícia Federal querendo pedir a prisão do Bolsonaro a partir de janeiro. Delegado que está por aqui com o Bolsonaro e com os seus desmandos na PF. Delegado que
teve amigo, amiga, parceiro, parceira que foi exonerado, ou que foi transferido para outro cargo, ou que o próprio delegado acabou sendo transferido, que ferrou sua própria carreira, que viu o bolsominion que era um nada na PF subindo. Imagina o cara que está no mesmo patamar de hierarquia, ele vê um cara que é bolsominion, só porque é bolsominion, o cara sobe e em 3 anos já está bem acima dele. O cara tá pé da vida. Então tá cheio de delegado querendo a prisão do Bolsonaro. Ele não vai mais ter como aparelhar? Vai ser a PF do Lula com autonomia? O que você acha que vai acontecer com esses crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia? O que você acha? A Procuradoria-Geral da República não querer investigar foi pior para o Bolsonaro, porque eles poderiam assumir a investigação e tentar travar tudo por um tempão. Não. Eles conseguiram travar de novembro até agora, por aí quase um ano, 11 meses, e agora vai ser destravada a investigação pela PF, que já não está mais nas mãos do Bolsonaro, não estará mais. Então, ó, bomba atômica para o Bolsonaro. Eu vou te explicar tudo isso aqui, qual foi a decisão exatamente da Rosa Weber, o que a Polícia Federal vai investigar, os crimes do Bolsonaro. Olha, pânico, o Bolsonaro tá em tanto pânico que ontem ele tava numa live, eu vou te mostrar fotos, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre a live do Bolsonaro, sobre as últimas lives dele, porque ele tá extremamente abatido, assim, é muito abatimento. Eu vou te mostrar aqui a foto. Aqui algumas fotos de momentos diferentes do Bolsonaro na live. Esse aqui parece um cara feliz. Inclusive aqui ele tava falando sobre passar a faixa, ele disse que se perder a eleição vai passar a faixa. Tá. Tava extremamente abatido, assim, tava com um semblante horrível, assim, parecia que ele tava até doente, o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa tá feia pra ele, tá cada vez pior a coisa pro Bolsonaro. Ó, eu vou mostrar aqui, eu vou ver se consigo achar um vídeo. Pela vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano. Obrigado a todos. Falou que não tem mais nada a fazer no planeta Terra. Tem sim, muita coisa a fazer no planeta Terra, senhor Jair Bolsonaro. Tem muitos anos de cadeia, de jaula para cumprir pelos seus crimes. A coisa vai ficar feia para você, viu, Bolsonaro? Pois bem, peço aí sua inscrição no canal. Agora falar exatamente da decisão da Rosa Weber. Olha só, ela pediu não apenas que a Polícia Federal passasse a organizar as provas que a CPI da pandemia conseguiu contra o Bolsonaro. Não, a Polícia Federal ainda vai ter que investigar. Não, vamos primeiro separar as provas, ver essa prova aqui pode ser usada, essa não pode, tudo mais, mas também vai investigar. Crime de charlatanismo e curandeirismo pelo presidente Bolsonaro por ele defender o uso de remédios sem eficácia no tratamento da Covid. 2. Supostas irregularidades na negociação na compra de vacinas. Teve a Covaxin, 1 bilhão e 600 milhões que tentaram roubar. Emprego irregular de verbas públicas. Esses 3 crimes são os principais crimes que a PF vai ter que investigar. Eu vou falar, o crime da Covaxin está provado e comprovado. Tem farto material probatório. Quer dizer, tem muitas provas de que tentaram cometer o crime. Não existe tentativa de corrupção. É tanta prova no caso Covaxin, que eu lembro na CPI que o Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas, os senadores bolsonaristas vieram com uma teoria de que isso foi uma tentativa de corrupção. Como não foi consumado, foi só tentativa. Só que não existe no Código Penal, nem do Brasil e nem de outros países. Eu sei no México, isso aí na Espanha, países que eu já li o Código Penal, que não existe tentativa de corrupção. Não existe. Não existe. Se você tentou fazer um ato corrupto, você é corrupto. É crime de corrupção, ponto. Então, teve ali, tentaram roubar, iam roubar, se não fosse a CPI, de cara iam roubar 45 milhões de dólares, só nesse crime aí da Covaxin. Então tá fartamente comprovado. O fato do Bolsonaro saber que a cloroquina não funcionava, tem muito material, muitas provas de que ele foi alertado várias vezes, inclusive provas de lives que eram feitas pelos irmãos Weintraub, com o Eduardo Bolsonaro, com médicos aí de grandes convênios de saúde, que mostrava que eles, mesmo não sabendo, o que importava era os planos de saúde, no final, salvarem dinheiro. Não era salvar vidas, não, era salvar dinheiro, ou seja, que eles não tivessem muito prejuízo, porque uma pessoa ali na UTI que ficasse ali 10, 15 dias ia custar 40, 50, 60 mil reais para o hospital, custava mais de 2 mil reais por dia um leito de UTI. Era melhor dar um monte de remédio, a pessoa morre mais rápido. Olha, era um negócio horrível, escabrosos os crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Ele pode pegar aí muitos e muitos anos de prisão. Tem um aqui que
Eu estava lendo do G1, tinha o Leia Mais, eu cliquei aqui, eu tenho aqui que é o crime de epidemia, esse crime dá 30 anos de prisão. E no caso do Bolsonaro é epidemia qualificada, aí tem os aditivos em porcentagem, pode pegar 35, 40, 45. Epidemia é quando você deliberadamente faz com que pessoas se tornem infectadas por alguma coisa. O Bolsonaro fez isso não uma nem duas, mas fez várias vezes. Inclusive ele era quem falava contra a máscara, enfim. Ruim pro Bolsonaro. Vamos lembrar, a Lindor Araújo, quando Augusto Aras não quer assinar ele manda a Lindor assinar. Lindor Araújo disse o seguinte na peça dela, que olha, a CPI da Covid não tem, os senadores, eles não têm poder de investigação, eles não têm poder de pedir investigação para o STF. Então, a gente vai arquivar tudo e ela diz ali que essas provas não valem para um processo. Disse a Lindora, pediu arquivamento. A Rosa Weber, ela falou o seguinte, olha, não vou arquivar. A Lindora também argumentou que é a Procuradoria-Geral da República quem investiga, não é CPI. Não conhece a lei, né? A pessoa não conhece a lei. A Rosa Weber, olha, dá uma pancada na Lindora, ela solta a bomba atômica com pancadas para sai distribuindo pancada em todo mundo. A Rosa Weber, horas antes de virar presidenta do STF, ela diz o seguinte, olha, a Procuradoria-Geral da República, nessa fase pré-processual, como você bem deve saber, dona Lindora, não tem a exclusividade no processo investigatório. Então eu mando a Polícia Federal investigar. E ela lembra. A Lindora tem que lembrar, tem que dar aula para a Lindora. Não é que a Lindora não sabe, não. Duvido que não saiba. É que a Lindora finge que não sabe, porque não tem argumento. Não tem argumento, ela inventa qualquer coisa, né? Então, ela fala, olha, a CPI tem. O Congresso, não só o nacional, como os estaduais, municipais, tem CPIs. Comissões parlamentares de inquérito têm poder investigatório no Brasil e suas provas podem ser usadas. Se a PGR não quer usar, essa parte não colocou a Rosa Weber, mas se a PGR não quer usar, é problema dela. As provas valem. A CPI pode investigar, tanto é que investigou. Então a Polícia Federal vai agora analisar as provas, vai organizar tudo e com tudo organizado aí vai começar uma investigação sobre cada um desses crimes do Bolsonaro, uma investigação para cada um, quer dizer, são várias investigações da Polícia Federal agora diretamente com... Eu tô falando isso não é investigação da CPI, não, é diretamente contra Jair Bolsonaro, ok? Essa decisão não é contra o Maximiano lá da empresa que queria roubar dinheiro da vacina junto com o Bolsonaro, não é contra o Ricardo Barros, não é contra nenhum outro desses personagens aí escabrosos da CPI. Essa decisão é contra Jair, o diabo falso messias, Bolsonaro. Lembre-se muito bem disso. Aí, eu não vou falar que é a primeira decisão da Rosa Weber como presidente do STF, porque ela ainda não era presidente. Agora imagina agora que ela foi presidente, que ela já é presidenta, e ela controla a pauta. Então ela que escolhe o que vai ser julgado, o que não vai ser, o que a gente senta em cima desse processo e julga para depois, e o que a gente julga agora. E a Rosa Weber tem um mandato de menos de um ano, então ela vai ter que ser rápida nisso aí, porque ela quer deixar o nome dela na história, ela vai ter um mandato de 9 meses, porque em setembro do ano que vem, ela completa 75 anos e ela tem que se aposentar do STF. Aí o Lula vai indicar um novo ministro. Espero eu, do fundo do coração, que o Lula deixe o Alckmin indicar o ministro, porque o Lula e a Dilma indicaram tantos ministros e o único acerto deles se chama Lewandowski. O resto, todos golpistas, todos estavam no acordo nacional com o Supremo com tudo e ferraram, rasgaram a Constituição para prender o Lula. Quase todos eles. O ministro aí que mais faz frente ao Bolsonaro é o que o Temer indicou, que é o Alexandre de Moraes. Então deixa o Alckmin indicar. Aliás, o Alexandre é amigo do Alckmin. Só está o Alexandre no STF, só foi alçado à vida pública por causa do Geraldo Alckmin. Então deixa o Alckmin aí, que o Alckmin, disso de indicar alguém que vai ferrar o Bolsonaro, que vai ferrar o inimigo, isso o Alckmin entende como ninguém. Excelente aquisição para o time Lula, o Alckmin. Pelo menos em ajudar o Lula a fazer as indicações, eu quero que o Alckmin indique em setembro do ano que vem um procurador-geral da República, mas aquele com sangue nos olhos. Quero que o Alckmin pince alguém que morreu, uns 10 parentes do cara de Covid, para o cara chegar e falar, eu não vou prender o Bolsonaro não, eu vou prender e jogar a chave fora do Bolsonaro. É isso que eu quero ver, que ele pague por todos os crimes que cometeu. Então tem sim coisa para fazer na Terra, viu, Bolsonaro? Você tem um acerto primeiro com a justiça humana, depois vamos ver a justiça divina, que tem um lugarzinho do lado do demônio no inferno para você queimar eternamente. Falou!